Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui em mais um vídeo no canal Conexão Boas Novas. E gostaria de já pedir a sua contribuição para que você dê o seu like. Se é a primeira vez que você está vendo, está assistindo o nosso canal, para que você também se inscreva aí e compartilhe, porque a ideia do canal é alcançarmos quantas pessoas pudermos, para que através daquilo que está sendo proposto nos vídeos, possamos de alguma forma abençoar a vida daqueles que nos ouvem. Então eu quero deixar aqui um abraço, quero deixar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe de forma poderosa a sua vida. E nós sempre trazemos um assunto diferente para tratar nos nossos vídeos, e hoje nós vamos falar de algo que gera muita polêmica no meio do povo de Deus, que é sobre a bebida. O cristão pode beber? Isso é uma pergunta que muitas vezes elas surgem, e principalmente no nosso tempo, hoje quando a informação ela está altamente difundida no meio do povo. Eu me lembro que na época que eu me converti, já tem alguns anos atrás, isso era bem claro no nosso tempo. Quando nós íamos para a igreja, entregávamos nossa vida para Jesus, uma das coisas cruciais que aconteciam é que se a gente bebia, fazia uso de bebida alcoólica, a partir do momento que nós inserimos na igreja e entregamos a nossa vida para Cristo, nós entendíamos que era um pecado e deixávamos de beber. Mas hoje nós temos pessoas que discordam desse comportamento, dessa forma de pensar. E então, no intuito de esclarecer, nós vamos falar sobre esse assunto. Vamos tentar aqui, à luz da palavra, tirar toda e qualquer dúvida que você possa ter no seu coração contra a beber. Por que isso gera tanta polêmica, meus amados? Eu acho primeiro que há o desejo no nosso coração de provar de tudo. O homem, ele nasce com essa coceira, e o pecado gera essa coceira nos nossos desejos de fazer certas coisas que aos nossos olhos ou aos olhos dos demais da sociedade podem ser reprovados. Então, amados, para a gente começar o assunto, eu já quero começar gerando uma polêmica, que talvez muitos cristãos vão, a primeiro modo, me apedrejar, mas eu gostaria de convidar você a assistir o vídeo até o final, e não parar apenas na metade, para que você ouça tudo aquilo que nós temos para passar, para dizer, para que você não tire suas conclusões precipitadamente. Então a primeira coisa que eu quero dizer é responder a pergunta que eu fiz no início do vídeo. O cristão pode beber? Beber é pecado? Não, beber não é pecado. Pastor, você está me dizendo que beber não é pecado. Eu não posso ir contra ou ser contrário àquilo que a palavra de Deus diz. E se beber fosse pecado, meus amados, até Jesus pecou. E Jesus não peca. Ele foi perfeito em sua forma humana e ele é perfeito em sua forma divina como Deus. Mas quando Jesus, como diz muito bem o evangelista João, quando ele diz no seu evangelho que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, então Jesus, ele se fez carne, ele se fez homem. Ele por várias vezes bebeu vinho. E alguns cristãos tentam camuflar isso, dizendo o seguinte: não, mas o vinho que Jesus bebeu era um vinho que não tinha álcool. Meu amado, é impossível uma bebida destilada não conter álcool. Há uma formação natural do álcool
quando se destila uma bebida. Isso é fato. Qualquer químico, qualquer cientista tem como te explicar isso, e esse não é meu papel. Depois, se você quiser, você pode pesquisar. Mas qualquer bebida que sofre destilação, ela vai gerar um teor alcoólico. Pode ser pequeno, mas vai gerar um teor alcoólico. Percebam que isso é fato. Quando Jesus opera aquele milagre lá, transformando a água em vinho, e Jesus pede para que o vinho que foi transformado em água ali naquelas talhas fossem levados até o mestre-sala, que seria o coordenador da festa, estaria ali coordenando, seria como um mestre de cerimônia daquele tempo. Ele prova então o vinho. Ele assustado, espantado, ele diz o seguinte: olha, não é normal deixar o bom vinho por último. O normal é que as pessoas bebam um bom vinho e depois que eles já estão perdendo o paladar, perdendo a consciência, sofrendo os efeitos do álcool no sangue, do álcool no organismo, e aí quando eles não estiverem distinguindo mais a qualidade do vinho, aí você serve o vinho ruim, ou o vinho de baixa qualidade, não vou chamar de ruim, mas o vinho de baixa qualidade, onde o sabor não é tão apreciado e talvez o grau alcoólico é maior. Então você percebe que mesmo que o vinho seja bom, mesmo que o vinho ele tenha pouco teor alcoólico, mas consumindo em grande quantidade, mais cedo ou mais tarde as pessoas iam sofrer o efeito do álcool em seu organismo e iriam sim, talvez até se embebedar. Então, dizer que a bebida que era consumida naquele tempo não possuía álcool, isso é, no mínimo, errar na sua avaliação, no seu entendimento. A bebida continha álcool, não tem como discutir, não tem como refutar isso aqui. E diversas pessoas, diversos personagens na Bíblia tomaram álcool, alguns deles se embriagaram, né? Alguns deles ficaram a ponto de tirar a roupa, né? Isso é próprio de quando a pessoa sai de si. E por causa disso mesmo, Deus começa a estabelecer alguns padrões para esse relacionamento entre o homem e a bebida. E uma das coisas que desagrada, ou aí sim gera o pecado na nossa vida, é você beber ao ponto de perder a consciência. Mas vamos usar a palavra de Deus e vamos entender o que Deus pensa da bebida na vida do cristão. Para começar, vamos lá em Salmo 104, se você quiser, tiver uma Bíblia aí à sua mão, você pode abrir 104, versículo de número 14, diz o seguinte: Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o seu alimento. Versículo 15: E o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto como azeite, e o pão que fortalece o seu coração. Ou seja, aqui está tratando, principalmente no Antigo Testamento, assim também como no Novo, o vinho para o judeu, para o povo de Israel, era a manifestação da alegria. E as festas de casamento, as reuniões solenes, elas eram regradas pelo vinho. Hoje nós sabemos que o vinho ele tem uma conotação espiritual quando nós lemos a palavra de Deus. Mas o vinho representava a alegria. Onde o vinho estava presente, ali havia a alegria. Então o salmista diz que o vinho, no versículo 15, alegra o coração e faz reluzir o seu rosto. Ou seja, transborda a alegria, né? Então, você percebe que a bebida alcoólica não era vista por maus olhos, né?
Em Eclesiastes, se a gente andar um pouquinho mais para frente, 3. Eclesiastes 3:13. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Também que todo homem coma e beba e goze do bem do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. E mais adiante no capítulo de número 9, versículo de número 7, nós vamos ler: Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Ou seja, a visão que o povo tinha a respeito do consumo de bebida, principalmente aos olhos de Deus, era uma visão benéfica, né, a ponto do povo dizer que não apenas o consumo de bebida alcoólica ser algo natural, como também incentivado para que você fosse, né, já tem o ardor do trabalho naquele tempo para se conquistar as coisas. Se hoje as coisas são difíceis para a gente conquistar, imagine naquele tempo que você precisava plantar, esperar nascer, trabalhar para que nada consumisse ali o fruto do seu trabalho, nenhuma locusta, nem gafanhoto, nem pragas, nem mesmo os inimigos que às vezes esperavam você cultivar, né, toda a sua plantação para depois vir roubar. Então você tinha todo aquele trabalho e o escritor, ele diz claramente para que vai, pois, e come com alegria o pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois Deus se agrada das suas obras. Ou seja, Deus se agrada do seu trabalho e tal. E havia assim vamos chamar, um incentivo para que a pessoa consumisse ali, porque havia a alegria. E como eu já disse também, né, que a questão sobre o pecado, que o próprio Jesus está escrito lá em Mateus, né, capítulo de número 26, a respeito que eu disse que Jesus ele consumiu vinho. Mateus 26, 29, diz o seguinte: E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de Deus. Ou seja, nós lemos aqui o momento em que Jesus estava terminando de cear, né? E se a gente voltar um pouco mais atrás, para que não haja dúvida de que Jesus bebeu, ele diz o seguinte no versículo de número 26. E enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, tendo dado graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Ora, se é beber de novo, é porque ele já tinha bebido antes, né? Ao ministrar a ceia, ele toma do fruto, e era um costume do anfitrião beber no seu cálice, e como um ato de fraternidade, dizendo: olha, eu tenho aliança com você. Aquele cálice então rodava, e todos que estavam ali à mesa, dos quais ele queria que aquela aliança fosse notória, bebiam também do seu cálice. Então ele foi o primeiro a degustar ali do vinho e depois distribuir para os seus apóstolos.
Então, Jesus, ele é perfeito e ele bebeu vinho. Mas eu quero salientar aqui o perigo que existe no consumo da bebida alcoólica. Porque, amados, a bebida alcoólica em excesso, ela provoca alguns males. E nós vamos ver também dentro da palavra de Deus. Se você puder, se você tiver, você pode abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 23. Vamos ler primeiro o versículo de número 21. Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Ou seja, você perceba que mesmo que a bebida ela representava alegria e que muitas vezes ela era até de certa forma incentivada, por outro lado havia uma preocupação de que esse consumo da bebida em excesso pudesse trazer alguns malefícios, e um deles é a pobreza. Quantas pessoas dissolveram suas riquezas, ou às vezes o pouco bem que tem, investindo o seu dinheiro, investindo o seu salário na bebida. Quantas pessoas perderam a riqueza da sua família por causa da bebida, do consumo do álcool. Quantas pessoas não conseguiram manter os seus empregos. Quantas pessoas são profissionais de excelência, mas infelizmente não têm o controle de suas vidas, mas são controlados pelo vício, e muitas pessoas perdem grandes oportunidades e muitas portas são fechadas por causa do consumo desenfreado da bebida alcoólica. E outro dia eu vi uma frase nas redes sociais, se não me engano no Facebook, eu achei muito interessante. O álcool é um excelente solvente, dissolve família, dissolve emprego, dissolve bens, dissolve caráter, dissolve a integridade. As pessoas vão se perdendo quando vão se enveredando pelo uso excessivo da bebida alcoólica, a ponto de se prostrarem nas sarjetas das vielas, das ruas, e verem embora tudo aquilo que eles conquistaram, construíram ao longo de sua vida. E às vezes alguns que nem tiveram oportunidade de construir nada, porque a bebida nunca permitiu que eles passassem a ser pessoas íntegras, pessoas com autoestima, pessoas realizadas. Então, o escritor diz que o beberrão e o comilão, ele vai ficar na sarjeta, ele vai se empobrecer por causa do consumo excessivo. E o mesmo capítulo, porém versículo 31, diz o seguinte: não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no seu copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como basilisco piscará. Ou seja, é algo assim sutil, assim como a serpente. Ele está comparando o uso da bebida alcoólica, a prática da bebida alcoólica, como a serpente, que de forma sutil, de forma perspicaz, de forma muito natural, para que você não perceba o perigo, ela vai te espreitando até que você caia na sua armadilha, e de repente, quando você assusta que não, você é presa desse mal que alcança muitas famílias, que destrói muitos lares, que alcança muitos brasileiros e muitas pessoas ao redor do mundo, que são
vítimas da bebida alcoólica. Aí você pode me dizer assim, mas pastor, você começou o vídeo falando que a bebida não é pecado, e eu continuo afirmando, biblicamente a bebida não é pecado. O consumo de bebida alcoólica não é pecado. Eu estou falando dos malefícios que o uso abusivo da bebida traz na vida do crente, na vida do cristão e do não cristão também. E existe outra coisa que a gente tem que ponderar também. Existem as pessoas que são alcoólatras. Diferente daquela pessoa que tem um domínio próprio, diferente daquela pessoa que consegue controlar, consegue beber aí talvez uma quantidade consumir uma quantidade de bebida alcoólica que não vai lhe privar da consciência, nem vai lhe roubar o entendimento. E ele consegue parar naquele momento e não beber mais, ou pelo menos dar um tempo para o corpo absorver os efeitos do álcool, para que ele possa voltar a consumir. Talvez até na mesma festa, no bar que estiver, seja lá onde estiver. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que têm problemas crônicos. É por isso que muitas igrejas, assim como a nossa também, não utilizam vinho fermentado em suas ceias. Por isso nós utilizamos o vinho sem álcool nenhum. É praticamente o suco mesmo, porque não passa por fermentação, tem um sabor muito próximo do vinho, mas não há fermentação. Justamente para que essas pessoas que têm esse tipo de problema, essa dificuldade, não possam provar o vinho aqui nas ceias e de repente sair descontrolado, entrar em um bar e serem vítimas do álcool. Então nós aqui da nossa igreja, nós utilizamos o suco de uva, não o vinho como bebida destilada, justamente para evitar qualquer tipo de mal com relação a isso. E o mesmo livro de Provérbios também, no versículo 20, diz o seguinte: não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Ou seja, mais uma vez nos instruindo a não beber. Beberrão seria a expressão de consumo em grande quantidade, consumo sem medida, consumo excessivo. E em Gálatas 5, cá já no Novo Testamento, você foi lá em Gálatas, quem quiser pode consultar a Bíblia em casa. Passa aí. Gálatas 5, versículo de número 19, diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices. Então são pecados que são manifestos na carne. Aí você pode perguntar de novo: pastor, você falou que beber não é pecado. Sim, beber de forma moderada não é pecado, mas bebedices, ou seja, novamente outra expressão usada para quem bebe de forma sem preocupação da quantidade que está sendo ingerida. Então, nessa formação aí, nesse contexto, a bebida torna-se sim um pecado. Agora, para a gente encerrar esse vídeo,
eu gostaria de deixar aqui para que você, meu irmão em Cristo Jesus, que pensa que beber é pecado, e que talvez tenha até me apedrejado aí no começo do vídeo, falando assim, esse pastor é louco dizendo que beber não é pecado. Todo mundo sabe que beber é pecado. Eu quero dizer para você que beber não é pecado. Mas existe um inconveniente quando nós partimos por essa prática. No livro de Mateus, capítulo de número 18, se você quiser, você pode abrir para você acompanhar comigo a leitura. Livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 7, diz assim: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister, ou seja, é necessário que venham os escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Porquanto, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o, atira-o para longe de ti. Melhor é te entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo os 2 pés, as 2 mãos, e serem lançados no fogo eterno. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida com um olho só, do que tendo os 2 e seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio para salvar o que tinha se perdido. O que eu quero dizer com isso? E o que Jesus quis dizer com isso? Não vale a pena você trocar a sua salvação por algo que vai te comprometer. E eu fico imaginando, às vezes eu faço essa pergunta para quem me questiona sobre se o cristão pode beber. Eu me pego a me imaginar, se eu, na condição de pastor, e alguns membros aqui, vamos tratar assim dos membros da igreja, e eu, como pastor, convido alguns membros da igreja, as quais tenho afinidade, e dissesse para eles assim: vamos até ao bar X para nós tomarmos uma cerveja. E vamos supor que nós saímos daqui, uma congregação, todo mundo somos conhecidos no bairro, muitas pessoas já sabem que as pessoas são da igreja, quem é o pastor da igreja, e nós saímos aqui na intenção de tomar uma cerveja. Aí nós chegamos na mesa de bar, abrimos a cerveja, distribuímos um copo para cada um, que não vai embebedar-nos, com certeza. Mas eu fico imaginando os demais irmãos da fé, vindo também das suas igrejas ali no final do culto, e assistindo essa cena. Eu me pergunto, será que isso não traria escândalo? Eu fico a me perguntar, será que se nós fizéssemos isso e passasse algumas pessoas, das quais mais tarde nós vamos evangelizar, qual seria a visão dessa pessoa que está no mundo, que às vezes faz uso da bebida alcoólica de forma não moderada? Que moral nós teríamos para dizer que aquilo ali lhe traz mal? Eu fico a me perguntar se porventura as pessoas que nos conhecem do bairro, que às vezes não fazem uso de bebida alcoólica, mas passassem e vissem essa cena, o pastor e seus membros bebendo ali, um copo de cerveja, mas eles não teriam esse discernimento que nós estaríamos ali tomando apenas cada um copo de cerveja ou uma única dose de vinho. Sabe o julgamento que viria à mente? Crentes beberrões.
Essa igreja é boa, hein? Essa igreja pode tudo, pode beber. Então aí entra a parte do escândalo. E a Bíblia diz que os escândalos eles são necessários, mas ai, por quem vêm os escândalos? Então, meu amado, vai aqui um conselho. Evite beber. Talvez beber não é um pecado. Não, com certeza, talvez não. Vou reformular, eu disse, beber não é pecado. Não vou voltar atrás da minha palavra. Beber não é pecado, mas o escândalo é.